Começando mais um No Ângulo e essa semana a novidade. Já temos um campeão do mundo. Já temos um campeão do mundo, mas primeiro eu quero agradecer você que está assistindo a gente aqui pela TV ABC Online, pelo YouTube. Quero pedir para você se inscrever no canal, porque quando você se inscreve, logo que sai um conteúdo, toca o sininho aí, você consegue ouvir o programa inteiro, assistir o programa inteiro e tá por dentro de tudo que a gente conversa aqui. E nas redes sociais, por favor, curta a gente, siga a gente nas redes sociais, dê sua opinião, dê seu palpite. Quem vai ser campeão brasileiro? Já vamos começar alguma coisa? Antes era falando da Copa do Mundo, agora a gente volta para o Campeonato Brasileiro. Mas antes, vamos terminar falando aqui de Copa do Mundo, né? Tô aqui com meus amigos, claro, de sempre, Tadeu e o Bill. Tadeu, sua introdução aí pro programa de hoje. Pessoal, bom dia, prazer mais uma vez estar com os meus amigos aí, a Lei, Bill e todos que nos assistem, né? A gente tá feliz, né? Deu Espanha, acho que valeu, né? Torcer contra, pelo menos na final, porque brasileiro torcer para Argentina é mais ou menos igual palmeirense torcer para o Corinthians e vice-versa, né? E a Argentina fez uma boa Copa do Mundo, Messi destaque, mas a Espanha merecia, né? Principalmente pelo que apresentou na final, né? Jogou assim muito bem, a Argentina muito recuada, no tempo normal não teve uma finalização, algo inédito, né, em finais de Copa do Mundo, e a Espanha merecidamente foi campeã do mundo. Estamos felizes. E o seu destaque, Bill? Concordo com o Tadeu, né, o que ele disse sobre essa final, né? Eu até escrevi no meu Instagram, lá no Stories, lá, tipo, que o mundo estava em festa, porque realmente, né, foi a Argentina conseguiu cavar, né, por vários motivos, tem todos os seus méritos, tem seu modo de jogar bola, mas ela conseguiu dar uma cavadinha, assim, numa certa antipatia mundial, né? Então, acho que isso contribuiu pro restante do mundo, assim, ou a maioria, né, acabar torcendo para a Espanha. Mas eu acho que está em boas mãos mesmo, né? A Espanha mereceu mesmo ser campeã, né? Jogou assim, quando, né, começou meio engasgando a Copa, mas depois que, né, pegou, foi, né, passar uma Copa e tomar somente um gol, né? Não, é um mérito, né? Mostra a consistência, né? E ali como eles dominam o mesmo jogo, né? A porcentagem de posse de bola é algo que a gente tem que aplaudir. O que eu ia falar, o que eu ia dizer também é exatamente isso. Então, acho que o Campeonato Mundial está em boas mãos. A Espanha começou meio morna, que a gente estava falando isso na primeira fase, primeiro jogo. Depois ela foi pegando. O grande jogo da Espanha foi na semifinal contra a França, acredito, né? Que dominou amplamente. E acho que do jogo que eles fizeram contra a França, a gente ia ser muito difícil não ficar na mão deles, nessa taça aí. Então eu também acho que ganhou o melhor time, o time que mais soube competir, né? E a Argentina aumentou o número de seguidores negativos aí pelo mundo, né? Fazendo um monte de lambança aí. Tadeu, o que você acha aí dessa catimba argentina? Você ficou irritado também assistindo? Desde criança a gente sabe, né? Os argentinos, uruguaios, paraguaios são muito catimbeiros, né, aqui na América do Sul. Mas a Argentina eu acho que é um nível acima, né, quando o assunto é catimba. E eles não sabem perder, né? Sempre foi assim, acabou o jogo, uma Copa do Mundo histórica, né? Aí perdeu, quer confusão. E durante o jogo mesmo, né? Alguns jogadores como o Paredes, né? O número 5, que entrou durante o jogo, já entrou intimando. O Enzo Fernandes, que a gente sabe, joga no Chelsea, ele é um argentino de cabeça quente. Você viu a falta que fez no menino lá, né? No Cubarci. O Enzo Fernandes, ele é assim no Chelsea também? Cara, eu acho que ele não. Eu não vejo ele, né, tipo, tão assim. Pilhado desse jeito, né? Assim, eu acho que até pela característica do campeonato mesmo, porque é algo que ele deve até ter uma orientação dos outros jogadores, entendeu? Do técnico mesmo, né? Porque dá uma segurada.
E aí, quando ele tá dentro da seleção, tá aquele clima que todo mundo já pensa dessa maneira, e aí ele também vai e demonstra tudo o que ele gostaria de estar fazendo também, eu acho que no Chelsea, e não pode, né? Você também acha isso, Cardinho? Ele tem carta branca para fazer esse tipo de futebol aí, né? Quando ele joga pela seleção. Também acho que na seleção ainda mais. Sem dúvida, né? A seleção argentina, não vou falar que acontece isso, mas não parece que eles se reúnem e falam: olha, se perder, vamos dar porrada. É inacreditável. O cara joga numa Premier League, é outra coisa. Se o cara for ser argentino como foi na Copa, ele vai ser punido toda hora, né? Ele é um dos líderes do Chelsea, né? Ele é um baita jogador. Quem tá falando que ele não é um bom jogador? Mas é argentino catimbeiro e não sabe perder, né? Ô, pessoal, e vocês acham que a arbitragem foi muito complacente, aceitou muito esse tipo de jogo da Argentina? Mesmo a parte de violência, assim, acho que teria alguns cartões vermelhos a mais durante a Copa, né? O que vocês acham disso? Cara, eu concordo, meu. Poderia ter, já tinha lance ali para amarelar rapidamente, né? É que negócio, você trata de uma. Todos os jogos da Argentina, eu acho, o Messi teve lance de ser expulso, acho que foi na primeira partida já, entendeu? E assim, cara, eu acho que não sei se tem essa orientação, vamos preservar aí os jogadores principais, entendeu? Teve uma resolução mesmo de arbitragem para deixar o jogo correr um pouco mais. E aí, assim, é aquela questão, né? Você deixa mais. O que é deixar mais, entendeu? Eu achei que passou do ponto mesmo, entendeu? Principalmente. Eu acho que a gente viu, assim. Passar do ponto contra a Argentina pelo modo que eles jogam mesmo, entendeu? Então, assim, vamos deixar solto e a Argentina joga desse jeito. Então, né, acaba meio que o jeito da Argentina jogar merecia já ter uma punição mais rigorosa, mas ao mesmo tempo vamos deixar jogar, não vamos ficar também dando amarelo, né, em qualquer lance, por mais que seja violento, né? Então eu acho que realmente deu essa questão da interpretação, né, dessa orientação da arbitragem acabou deixando os juízes um pouco perdidos, assim, né? Deixa solto até que ponto, né? Mas teve lance que já era para ser punido com mais rigor mesmo. Ô, Tadeu, e se a gente tá falando que a gente tinha o ataque, o quarteto fantástico no time da França, você acha que a gente pode afirmar que o meio de campo, o Fabian, o Rodri e o Olmo seria os três, o meio de campo do quarteto, o trio do meio de campo da seleção? Sem dúvida, né? Nossa, o Rodri não à toa foi escolhido o melhor jogador da Copa, né? Ele joga muito mesmo. O Dani Olmo, um meia que hoje é difícil a gente encontrar em clubes e até em seleções, né? E o Fabian Ruiz, ele dispensa comentários, né? Joga muito, cabeça erguida, acha espaço. O time da Espanha, eles jogam de uma forma que você não vê hoje, né? Antigamente você via muitas seleções jogando assim. Hoje é muito mais difícil, né? Com o futebol mais de marcação. E eles acham espaços numa final de Copa do Mundo contra uma Argentina que se defende muito bem, né? Eles criaram chance aquelas bolas laterais, infiltrações. Eles jogam muito, é um meio de campo fantástico, muito criativo. O melhor aí. Premiou a Espanha, né? Esse meio de campo ajudou muito o título da Espanha. E, tipo, complementando o que o Tadeu disse, a gente tem que, né, lembrar que esse time joga junto desde os under, né, os unders lá, né? Então, assim, é um time que a gente foi campeão olímpico praticamente em cima deles, né? 8 jogadores principais. Exatamente, e é o mesmo time, é o mesmo técnico, então você vê que é um trabalho né, de anos, né? Não é um negócio que montou o time e vamos lá, né? É o que acontece muito com a seleção brasileira. A gente não tem uma continuação de trabalho, a gente não, né, não mantém a mesma base ali, né, a gente fala do core do time, né? Sempre tem muita mudança, técnico diferente, jogadores diferentes, você não tem uma base, né, que você consiga
deixar o time com uma cara de jogo. Porque ali você tem os jogadores que estão bem entrosados, tem um sistema de jogo e os que vão entrando depois acabam assimilando muito mais rápido, né? Então, é trabalho de tempo, né? O Tadeu, o Yamal fez uma boa Copa para você? A gente esperava mais, né? Por se tratar de um dos maiores jogadores aí, né, entre os novatos, né? A maior revelação da Copa foi o Yamal, antes da Copa, não é isso? Você não acha, Tadeu? Como acabou. você viu bastante, hein? Ele fez um gol, né? Contra a Arábia Saudita naqueles 4-0, né? Ele estava voltando de contusão. Tudo bem que ele jogou a Copa, ele foi melhorando, né, durante a Copa, porque ele veio de contusão. Mas ele é diferenciado, por isso a gente esperava mais, né? Entre os jogadores novos, assim como se tivesse ido o Estevão do Brasil, esperávamos muito dele, né? E o Yamal, nesse patamar, acho que até um pouquinho acima. Aí ficou devendo, mas joga numa seleção que tem um coletivo maravilhoso, né? E foi campeão mundial, né? Mas a gente esperava mais, sim. Agora, queria aproveitar falando entre os meninos novos, que jogador esse Cubarsí, né, cara? 19 anos. Meu, o cara fez uma Copa do Mundo. Ele salvou a Espanha naquele lance que o Messi jogou na lateral, na prorrogação. O cara cruzou, foi ele que salvou na pequena área ali. Cara, Até achei que fosse ser gol contra. eu tô assustado até agora com aquele lance. Exatamente. Eu também. Eu não sei como entrou aquela bola. Exatamente. Então. Mérito desse menino. E vou falar uma coisa para vocês, aproveitando aqui. O Brasil tem grandes jogadores, inclusive no sistema defensivo, moleque novo, né, cara? Ó, o Vitor Reis, que jogava no Palmeiras, que tá na Europa. O Nino, que era do Fluminense. São jogadores... O Nino tá Nino? nessa faixa de idade? Ele não é tão novo quanto o Vitor Reis. Acho que o Vitor Reis tem 19, 20 anos, né? Ele saiu do Palmeiras, acho que com 18, 19 anos. Por aí. Mas do Nino acho que é um pouquinho mais. Mas é menino novo, para disputar aí pelo menos umas 3 Copas, né? E se tiver um trabalho de continuidade, como teve a Espanha aí, né? Vice-campeão olímpico em 2020, foi em 2021 por conta da pandemia, né? Perdeu para o Brasil numa prorrogação, né? Mas é um trabalho de continuidade. Esses meninos têm um trabalho de continuidade, né? Pô, acho que a gente tem que acreditar aí no Brasil no futuro, se tiver esse trabalho realmente que a gente destaca tanto em outras seleções, como a Espanha. Pegando esse gancho que o Bill falou e o Tadeu complementou agora. Cara, se a gente disputou uma final com a campeã do mundo em 21, por conta da pandemia em 21, cara, eles tinham 8 jogadores daquela época. É o mesmo técnico daquela época. Tá muito claro o que faltou, o que falta pro Brasil. Tô errado? Sem dúvida, trabalho de continuidade. O resultado tá aí, né? A gente não precisa nem, né? É indiscutível isso. É só ver o número de técnicos que passou pela seleção, a rotatividade de jogador que a gente tem, entendeu? Vamos falar real. Depois que acabou a última Copa, que o Tite abandonou, cara, não teve mais time. Ficou um monte de encatadão. Ninguém assumiu, não deu certo. Acho que muito de bastidor de CBF acabou atrapalhando, porque, porra, o assunto era mais administrativo do que esportivo. Ninguém decidia, ninguém resolvia. O cara que estava lá não sabia nem se podia resolver. Isso, eu acho que a gente perdeu minimamente de 4 anos de preparação, a gente perdeu 3, muito, né? Sim. Acho que a gente pode... Desculpa, Tadeu, pode falar. Não, pode falar, Bill. Não, a gente pode pegar a própria Argentina. O quanto é importante você ter, tipo, uma organização, um time coeso, entendeu? Cara, você pega a Federação Argentina, eu acho que ela é pior do que a CBF, entendeu? Em termos de organização, corrupção, é bagunçado, também é cheio de problemas, mas tudo isso foi superado porque você tem um time que tá jogando
há quanto tempo junto, entendeu? Que tem uma base formada, tem entrosamento. E aí acaba até superando essas adversidades. A gente não tem uma coisa nem outra. A gente não tem um time, né, uma base de time, e a gente tem uma confederação totalmente envolvida em polêmicas, né? Então, na CBF, quando tinha o Edinaldo Rodrigues, muitos problemas, né? E aí não comanda como deve, troca de treinador achando que está fazendo uma coisa certa. Isso não funciona em lugar nenhum. Basta ver nos clubes, né? Aqui o futebol brasileiro acontece muito isso. Perde 3 jogos e manda o técnico embora. Deixa trabalhar, deixa trabalhar. Na Argentina, se tem confusão lá na associação, na Federação Argentina, mas o Lionel Scaloni permaneceu, muitos jogadores do Catar que foram campeões permaneceram, né? E é um trabalho de continuidade, é o que a gente está falando da Espanha. A Espanha com o mesmo treinador na seleção de base desde a Olimpíada de 2020, né? No Brasil, tem que ter essa continuidade desde lá de cima no comando, né? Agora, presidente, já está aí há um ano, Ancelotti há um ano. Se continuar, mesmo treinador, olhando os novos jogadores, dando oportunidade, trabalho de continuidade. A gente repete, mas não tem outra fórmula. É isso aí para dar certo. Ó, eu busquei aqui rapidinho o ranking, porque eu fiquei sabendo que eu vi uma entrevista do Ronaldo tal falando do dinheiro que a CBF arrecada, né? O ranking das confederações dos países, das seleções é o seguinte: a Inglaterra, 3,9 bi de arrecadação, é a maior. Tem uma puta Premier League. Hoje, acho que a maioria dos caras, dos melhores, estão na Inglaterra, eu acho. Aí depois a gente vai para a Alemanha, 2,5 bilhões, 3,9, 2,5. França, 1,7. Aí a gente vai para a Itália, 1,4. Então a Itália também está fazendo um péssimo trabalho, né? Porque por enquanto ficou a Inglaterra, Alemanha e França, que estão voando no futebol do mundo. Aí a gente vem para a Itália, depois a Espanha, 1,34. Depois é o Brasil, 1,2 bi. Para uma arrecadação dessa, a gente não tinha que ter uma seleção de base fixa. A gente tinha que ter muito mais... oferecer muito mais coisas do que a gente oferece. Exatamente. Depois da final olímpica que o Brasil ganhou, né? Ganhou 2016 a primeira medalha de ouro olímpica, né? O Neymar batendo pênalti contra a Alemanha lá no Maracanã. Depois, em seguida, bicampeão olímpico contra a Espanha, né? Que a gente falou aqui. Depois desandou de uma tal maneira que o técnico da seleção de base não tem a menor condição de estar lá, né? Me falhou, me perdoe. Que era jogador do Vasco, né? Ele é jogador do Vasco, né? Ele chegou até a treinar a principal ali Isso. um tempinho, né? Me perdoem aí que eu esqueci o nome dele. A gente nem merece lembrar o nome do cara. Mas assim, é um trabalho que, por favor, gente, coloca um treinador ótimo lá, revelando. O futebol brasileiro revela jogadores em qualquer esquina. Tem craques. É difícil ter um país que revela tantos jogadores talentosos. Onde está esse trabalho de base? Com o dinheiro que é arrecadado, né? Então, assim, é uma bagunça. Ramon. Boa, Lê. Então, assim, era o meia-direita baixinho. Melhor do que ele era como comandante. Isso. Isso é verdade. Continua, Tadeu, desculpa. Não, mas é isso aí. Então a gente tem que acreditar que, agora com um novo presidente aí há um ano, vamos acreditar que o trabalho vai ser vai continuar sendo bem feito. Melhor do que era, né, Ale? Com o Edinaldo Rodrigues. Sim, mas eu ainda acho que falta bastante coisa ainda. Sim, mas prova disso é que o cara entra lá, ele acha que ele é um mega star, cara. Ele acha que ele é o jogador. Cara, eu acho que
Cara, desculpa, meu pensamento, enquanto não for um ex-jogador de futebol empenhado mesmo em ajudar, Então, para começar nas confederações estaduais, cara. As Enquanto as federações. confederações forem feitas por gente que entende de política e nem entende de futebol, é um problema, porque sempre o interesse vai estar vinculado a faturamento, a dinheiro, não à esportividade. Cara, você acha que se a gente tivesse uma Confederação Brasileira de Futebol, ia ter jogo às 9h45 de quarta-feira, mano? Exato. Exato. sem da televisão É. é complicado. Agora, sim, se mantém um cara fazendo um trabalho razoável, melhor do que o anterior, né? Indiscutivelmente. Acho que todos nós concordamos. Mas com ex-jogadores trabalhando com ele já é uma grande coisa, né? Agora, o Ronaldo Fenômeno, que eu acho que seria um ótimo nome, tentou ser presidente da CBF e não teve apoio de nenhuma confederação. Por Exatamente. quê? Porque é extremamente político, né? Então não tinha interesse que um cara como Ronaldo Fenômeno colocasse ordem na casa, né? E ele ficou totalmente decepcionado, né? E ele seria um baita nome. Imagina o trabalho que a gente imagina que ele poderia fazer. Agora, se esse cara, Samir, né? Samir Shaw, continuar lá com ex-jogadores dando suporte, ajudando e fazendo um trabalho sério, decente, olhem as categorias de base. Tem vários clubes revelando jogadores todo ano aí, né? Palmeiras, Flamengo, o São Paulo nem tanto por passar por uma crise política, mas sempre historicamente revelou bons jogadores, né? Para não falar os Corinthians, né? Que o Corinthians também vive uma crise absurda, né? Mas tem tantos clubes aí pelo Brasil, clubes considerados pequenos que têm um trabalho hoje muito bom, trabalhos ótimos, trabalhos muito bons, como Novo Horizontino, Mirassol. Por que não sair de lá bons jogadores que podem, no futuro aí, vestir camisa de grandes clubes e, consequentemente, da seleção brasileira, né? Então, temos que ter um trabalho de base. Mudando um pouco de assunto, que esse assunto da CBF é triste. Quero tocar num outro ponto. Essa Copa do Mundo também foi marcada por algumas novas regras para o futebol ficar mais rápido. Eu vou falar das regras, aí vocês me falam como é que foi isso durante a Copa, tá? Contagem de 5 segundos. Caso o árbitro identifique demora na cobrança de um lateral, tiro de meta, ele inicia uma contagem. Se o tempo se esgotar, passe de bola revertida ou escanteio. O que vocês acharam disso? Eles só acho que bateram um pouco mais forte nessa questão, porque essa questão de enrolar o jogo aí, né? A gente já tinha aqui, né? Eu acho que era um pouco menor o tempo, mas assim, com certeza melhora porque você evita a cera, né? Então, pra mim, ok. Mas Caramba. assim, deu uma agilidade, né? Porque aqui Deu, tem, dá, né? sempre Aqui dá. tem, mas não tem. Não cumpre, entendeu? É aquilo lá, você tem a regra, só que também se não for cumprida, eu acho que os jogadores respeitaram, eu acho que o jogo ficou mais dinâmico mesmo, você vê pouca cera nos goleiros. E aí, Tadeu? Concordo. Acho que foi Então positivo porque... Vamos dar pinceladinha em cada uma delas rapidinho, então. Substituição de 10 segundos. Legal. Cara, tudo que, melhora tempo de jogo, cara, tem que ser louvável. O atendimento médico. Atendimento médico que... O cara tem que ficar 60 segundos fora. Eu gosto, cara, porque evita ficar simulando contusão. Eu concordo, porque deu mais dinamismo, mais rapidez. Todas as seleções que poderiam fazer cera e tal, não puderam, né? Isso premia o jogo mais dinâmico. O VAR agora ele pode interferir nos escanteios e o segundo cartão amarelo. Cara, o VAR tá aí pra isso, pra repetir decisões equivocadas, cara. Entendeu? Eu gosto, mesmo. Se ele tá lá, cara, sem, né, os caras conseguirem reverter uma situação que foi injusta, cara, eu apoio, cara. Eu também, sem dúvida. Chega de injustiça, né?
Então, a única coisa é que lá na Copa do Mundo essas coisas funcionam que é a beleza, né? E na hora que vem aqui, na hora que é brasileiro, vai começar o Brasileirão, Então. Ó, vamos só falar uma coisa rapidamente. A gente estava falando no outro programa aqui sobre acabar impedimento. Você viu o impedimento naquele que seria o segundo gol da Espanha? O cotovelo do cara. Então. Para com Acontece isso, direto. acaba o impedimento. FIFA, acaba com o impedimento. Deixa o jogo ser 10-10. Pô, mais gols, mais jogos dinâmicos, com mais gols. Pô, é isso aqui que o povo gosta. e a lei Vini Júnior. Ah, cara, isso aí pra mim é essencial. É aquele negócio, né? É uma coisa que se você faz uma lei, pra diminuir episódios de racismo, cara, é a sociedade que está errada, né, cara? Então, assim, infelizmente, cara, enquanto a gente não aprender, né, como sociedade se portar, cara, vamos ter, vamos ter que ter punição pra isso. E você viu que a UEFA e a CONCACAF aqui da América do Sul, né? Já falaram, Comebol. a Comebol e a UEFA já falaram que não vão aderir a essa lei nos campeonatos. Imagine, cara. E os argentinos não iam poder jogar. Imagina a Libertadores, a Conmebol, a Libertadores. Você vai jogar contra um argentino, os caras estão imitando o macaco, aquela coisa que a gente já via isso há, sei lá, 50 anos atrás. Que absurdo, cara. Tem que ter uma lei para punir. Não era melhor o ser humano ser consciente, educado, respeitar? Pô, Porque tem um outro jeito também de corrigir isso. Eu li que quando o Chelsea contratou o Enzo Fernandes, ele teve que os caras, os pretos do Chelsea, quando ele chegou, queriam socar ele de porrada. Ele teve que imediatamente chegar no Chelsea se desculpar com todos eles. Ele tinha feito uma brincadeirinha lá num jogo da Argentina, lá no passado, que os caras queriam socar ele de porrada. Exato. É isso aí. Bom, gente, então Lamentável. a Copa do Mundo ficou em boas mãos, a gente não tem dúvida disso. E a Copa do Mundo como organização no geral? Vocês curtiram? Cara, é aquele negócio, né? Como a gente viu pela televisão, né? A gente não consegue ver os bastidores, como foi a questão de acesso ao estádio, como a infraestrutura para a imprensa, né? Essas coisas de bastidores a gente não consegue analisar de uma maneira mais, né? De quem viveu isso, né? Mas pela televisão, cara, né? Sempre acaba dando aquela funcionada. Mas só que eu acho que a questão do showtime lá, entendeu? Eu acho que é meio exagerado. Cara, não combinou muito assim, cara. Foi uma coisa que, tipo, encerramento, abertura, cara, não, tudo supérfluo assim, cara. Cara, que raiva, velho. E você, Tadeu? Eu já tô rindo porque falando no show do intervalo, a hora que eu vi o Ronaldinho, o Gaúcho e o Ronaldo Fenômeno levando a Madonna pro estádio, eu falei, não. Então, velho, olha essas coisas, né, mano? Tadeu, mas qual a sua opinião sobre esses shows no início? Essa abertura padrão, entrar todos os times, fazer aquela cerimoniazinha e o show no meio. Sobre o início, as bandeiras gigantes, achei muito legal, diferente, achei muito legal. Os jogadores reunidos, todos eles, inclusive os reservas, né? Achei diferente e legal. Agora, sobre o show do final, foi um inédito, né? Um show no intervalo. Tanto que o intervalo era para ter 15 minutos, teve quase 30, né? Teve quase o dobro. Efeito enorme. Então, o que a gente vai esperar? É isso aí, cara. A Copa foi nos Estados Unidos. Sim. Não precisamos falar mais nada. Eles precisavam fazer um mega show, reuniram grandes nomes, Madonna, Shakira, né? Justin Bieber, enfim, Estados Unidos. Cara, eu então vou polemizar. Eu achei o máximo tudo. Eu sou a favor dessa abertura
emperequetada. Eu gosto da parada técnica, pra mim, continua sempre. Porque tem um break do comercial e tem 2 minutos pra trocar ideia com o técnico pra gente mudar o time. Também E acho concordo. o show na metade, assim, não dá pra ter isso todo final de semana num campeonato. Vamos imitar o brasileiro. Cara, mas numa final de campeonato, onde tem muita gente assistindo, eu acho que pode ser horrível pra quem tá lá no estádio. Acho que sim. Ou não. Mas assim, cara, quem tá assistindo na televisão é um puta de um evento. Eu acho que engrandece o evento. Como negócio, eu acho demais. Eu só Como negócio de patrocinadores, sem dúvida, né? Tem um negócio, sem dúvida, com certeza. Mas é que negócio, quando você emperequeta muito também, eu acho que você acaba se afastando o real torcedor, sabe? Tem muita gente que participa do evento mais pelo hype mesmo, mas pessoas que não são do futebol, entendeu? Se afastam a torcida que poderia ser mais apaixonada, pessoas que gostariam de estar lá e não podem, entendeu? Eu não sei, cara. Eu acho que você dá Mas se a gente... Desculpa, Bill, te cortar, mas só para completar o seu raciocínio, eu discordo um pouco, porque assim, se a gente fizer uma pesquisa, na minha opinião, com todos os torcedores que estiveram presentes lá na final da Copa do Mundo, eu acho que a maioria gostou de ter um show como esse no intervalo da final da Copa do Mundo. Não, quanto a isso, não, é o que eu falo, é porque as pessoas esperam isso também. Elas já compraram ingresso já sabendo que vai ter um show, entendeu? Então você já tá, né, você já tá querendo isso, entendeu? Mas o que eu falo, é gosto pessoal, né? Eu acho Como que negócio, como o Ale falou, totalmente. eu acho que assim, cara. numa Mas- final de Campeonato Brasileiro, eu acho que isso ia ser muito bacana. É, Lógico que também. eu não vou polemizar, a gente tá falando só entre nós três, ninguém tá ouvindo. E não que fosse de melhor gosto do que os últimos que cantaram o hino lá, né? Isso. Mas eu acho que nossa, o pessoal faz uma pesquisa, vê quem tá, né? Pra entreter quem o pessoal quer também, né? Então, tá tudo certo. Madonna, Shakira, Justin Bieber, diferentes públicos, repito, nos Estados Unidos. E o que o Ale falou é verdade. Para o negócio, patrocinadores, tudo sensacional, né? Imagina o que arrecadaram. Isso aí, sem dúvida. Fora o que arrecadaram, né, de bilheteria, você viu a média de público, preço de ingresso? Eu acho que foi a maior Copa do Mundo feita até hoje, mesmo em quase tudo. Porque assim, cara, nos Estados Unidos, Canadá, é difícil você não ter uma estrutura nos estádios, né? Tô falando de estrutura de estacionamento. Cara, aqui nossos estádios são no meio da cidade. Sim. O Nubank Park, cara, é ruim de estacionar carro ali. Cara, a maioria dos estádios americanos, a maioria, quase 90% dos estádios americanos, são longe da cidade. Cara, tem uma puta área de estacionamento, uma puta estrutura para chegar. Cara, os nomes envolvidos nessa Copa. Cara, última Copa de Messi, última Copa de Modric, última Copa de Cristiano Ronaldo. Cara, Possivelmente do Neymar. Pelo amor de Deus. certeza que é de Devia nem Neymar. tá lá, né? Então, assim, a grandiosidade que foi tudo isso, a arrecadação, que nem a gente falou, cara, eu acho que a Copa termina, assim, com muita coisa boa, assim, esses shows, essa parada, essas regras novas, eu gostei de tudo. Fora que o mais importante dentro de campo foi a Copa dos protagonistas, né? Foi muito legal, inesquecível. O Mbappé, o maior artilheiro, o Messi chegou a ser o maior artilheiro, né? O Mbappé com o jogo do terceiro lugar lá, que parecia jogo do churrasco, ele fez 2 gols e passou o Messi. Mas assim, foi a Copa dos protagonistas, todo mundo brilhou, né? Exceto o Neymar. E agora, gente, Tava a nossa atividade é Campeonato Brasileiro. E alguém já estreou aí essa semana, é isso, Bill? Meu Deus do céu, cara. É aquilo lá, né, cara? Você já. Eu tava aflito. Eu já tava aflito porque, vai começar tudo de novo. E o Santos conseguiu provar que, a realidade, né,
do que eu imaginava, vai se concretizar pelo restante do campeonato. E aquilo, cara. Só faltava eu ter assistido aquele jogo contra o Botafogo, e foi daquele jeito, e a Argentina ser campeã. Aí, meu, não ia ter nem programa hoje, cara. Ô, Tadeu, e qual a expectativa aí para o final de semana de Campeonato Brasileiro? Na verdade, amanhã já, né? O líder Palmeiras enfrenta o Curitiba lá no Couto Pereira. Para começar falando do líder, né? Nosso Verdão. E a expectativa é que retome com grandes jogos. É lógico que depois que você vê uma Copa do Mundo, aí você vai ver Campeonato Brasileiro, parece um pouco que você está assistindo jogos de outra modalidade, né? Outro esporte. Mas tem bons times, a gente espera que aí vai passando, né, o tempo do final da Copa do Mundo, a gente vai curtindo novamente o Campeonato Brasileiro. A expectativa é que agora, com a retomada já no meio de semana, bons jogos, Palmeiras, Flamengo, os favoritos de sempre, né? Bill, você acha que alguma coisa muda pro restante do campeonato? A gente tá agora vai ser a rodada do meio já, né? Vai faltar praticamente um turno inteiro. Exato. Você acha que muda alguma coisa dos 4 primeiros ali? Você acha que possivelmente pode acontecer alguma novidade aí? Cara, essa parada pra Copa né, assim, deu tempo de você arrumar casa, treinar, entendeu? Então, assim, teoricamente, pode ser que haja mudança por tempo de parada, né? Mas assim, cara, como você não vê nenhuma grande contratação, você não vê uma mudança, né, na estrutura dos times, eu acredito que vai meio que continuar a mesma coisa, entendeu? E é aquele negócio, às vezes teve um time que, né, tava embalado ali um pouquinho antes da Copa, né, você dá aquela quebrada, aí volta pior. Aí tem um time que tava ruim com o treinamento, vai ajustar e pode retomar melhor, né? Então, cara, é difícil cravar, cara. Mas eu acho que pode ser que tenha alguma diferença aí pelo tempo de parada. O que você acha, Tadeu? Sempre a expectativa é essa, né? Tem muitos campeonatos, mesmo sem ter parada de Copa do Mundo, quando tem o retorno, o clube que está lá embaixo começa uma arrancada histórica e vira G4, Libertadores, consegue classificação. Agora, tem alguns clubes, por exemplo, o Corinthians, né? Você tem uma expectativa, campeão da Copa do Brasil e tal. Sofreu novo transfer ban, né? Tem um problema político aí, o São Paulo, agora com o Dorival, vamos ver, né? Mas o problema político está lá dentro do clube, né? A gente fala de Palmeiras e Flamengo, são os clubes mais ricos, mais bem estruturados, que ainda contratam, né? O Palmeiras tem aí o Barbosa, né? Que veio do Botafogo, o zagueiro, tá buscando o Danilo. O Flamengo, sempre que pode, vai no mercado e mesmo tendo 2, 3 times, quer contratar jogadores, né? Porque tem a parte financeira muito controlada e diferente, né, da maioria dos clubes. Então são os clubes que acabam se destacando e a expectativa é que eles continuem entre os melhores por um bom tempo, já que os outros clubes considerados grandes não têm muitos problemas políticos, né, financeiros. Eu acho que deve aparecer algum outro. Eu acho que o Cruzeiro pode ser um time que vai incomodar ali. Eu acho que algum outro time carioca também. O Fluminense não estava tão. O Fluminense estava razoavelmente. Acho que alguns times vão voltar melhor, sim. Acho que vai ficar mais disputado isso. E o lado de lá da tabela também, né? Que vai ser bem. Sim. Vai ser bem surpreendente agora. O Campeonato Brasileiro tem essa característica, né? Você tem três campeonatos dentro de um, né? Você acaba tendo aquele bloco ali de quem vai ser campeão, entre, no máximo, 3 times, assim, que chega uma hora que você já fala, puta, vai ser entre esses. Então, ali, fica aquele campeonato. Depois o segundo campeonato, que é quem vai se classificar para a Libertadores, e o campeonato do quem não vai ser rebaixado. Que ali acaba, tipo, sendo a parte mais emocionante, às vezes, né? Porque os times que estão lá na ponta,
disparam tanto, né, que você fica só olhando para eles. É quem que vai perder, quem vai encostar, será que vai dar para passar ou não? Agora lá embaixo é uma briga de foice engraçada, né? Tipo, a diferença de pontos, né, de quem vai rebaixar ou não, é de 1, 2 no máximo. Então, toda rodada você troca 3 times, vai por baixo, o cara que tava lá né, longe da zona de rebaixamento, de repente sai da zona de rebaixamento, a outra rodada ele volta. É engraçado, cara. E você, Tadeu, expectativa? Você tem alguma preferência aí pro fim da tabela? Tem um já rebaixado praticamente, né? Não, ali já tá complicado. Sempre fica aí, né? Então, a gente só espera que os grandes, né, considerados grandes, consigam fugir, né? Por exemplo, o Santos, que está flertando com a zona de rebaixamento desde o início, né? É um time... Eu tenho um carinho muito grande pelo Santos e não gostaria de vê-lo rebaixado. Espero que o Neymar volte, jogue, ajude, né? O Cuca, né, o técnico do Santos, eu acredito no trabalho dele, que eu acho ele um bom treinador. Para falar especificamente de um clube aí que está flertando com o rebaixamento desde o início, eu vou destacar o Santos, esperando que dias melhores, que ele faça com um retorno melhor do que fez no primeiro turno. Ó, do que eu tô vendo aqui, o Chapecoense, acho que já foi, né? Chapecoense já dançou. Cara, Remo, Mirassol, Vasco, até o 14º, eles são separados por 3 pontos no máximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 times por 3 pontos. Cara, é loucura. Cada rodada é conta, cara. Fazendo conta. Tá mais concorrido embaixo que em cima. Exato. Sim. Mas muitas vezes é assim, né? Ô, Bill, isso é o encerramento aí, final, qual a mensagem que fica aí? Qual é a perspectiva? Agora vamos ficar órfãos de uma Copa aí, né? Torcer que a CBF reorganize, né, a seleção brasileira para a gente, pelo menos, né, tentar ver alguma coisa de melhor aí para a próxima Copa do Mundo, né? Vamos ter já amistosos aí nesse ano ainda, né? Vamos ver como vai ser esse início para a gente tentar até entender, né, se vai ter alguma luz no final do túnel. E, cara, orar muito pro meu Santos, porque além da questão campo, a gente tem uma questão extra-campo, que é todo o bastidor político, financeiro, tumultuado, que assombra a Vila Belmiro assim há bastante tempo, né? Então, não é só uma questão de jogo, né? É uma questão de sobrevivência dessa instituição que é o Santos Futebol Clube. Tadeu, e sua mensagem final aí? Bom, vamos agradecer, né? Obrigado, Copa do Mundo. Uma grande Copa do Mundo, uma das maiores da história. Um privilégio a gente estar bem, com saúde, poder curtir uma Copa como essa, né? Esperamos a próxima com um Brasil melhor, a CBF fazendo um trabalho de continuidade. Jovens talentos nós temos, né? Pensando aí no futuro. Como o Bill falou, amistosos já esse ano. E o brasileiro, vamos curtir o brasileiro, né? Retomando aí, esperamos grandes jogos, grandes disputas. E que o Palmeiras seja campeão e o Santos não caia. Bom, então é isso, pessoal. Obrigado aí de novo, né? E para quem está assistindo a gente, obrigado novamente de estar com a gente. Peço para que você se inscreva no canal, para que você curta, compartilhe, comente, mande mensagem para a gente, que a gente vai ficar muito feliz em responder todas elas. E eu quero saber a sua opinião. Quem vai ser campeão brasileiro? Deixo aqui para vocês, mande aqui nos comentários quem vai ser o campeão brasileiro. E a gente fica por aqui, então no ângulo, você já sabe, no YouTube, todo começo de semana, a gente posta geralmente no final da tarde e você assiste a gente na TV ABC Online, YouTube, TV ABC Online e nas redes sociais. Então peço que você siga a gente,
dê sua curtidinha e não deixa de se inscrever no canal. E a gente fica por aqui, semana que vem no ângulo com mais, e agora é Campeonato Brasileiro. Tchau! Isso aí. Valeu, um abraço, gente.